estamos recebendo o presidente do Atlético, o presidente do Clube Atlético Paranaense, Dr. Mário Celso Petralha. Tudo bem, doutor? Como está? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos assistindo. Estou meio destrenado. Faz muito tempo que eu não dou entrevista, mas tivemos uma semana muito importante, né? Então estamos aqui para responder as dúvidas e as perguntas dos nossos atleticanos. Antes de mais nada, queria desejar feliz aniversário para o nosso presidente, que está de aniversário hoje. Muita saúde, que Deus abençoe, presidente. E já conversando, falando de Atlético, de planos, de futuro, queria que o senhor, para a gente iniciar esse bate-papo, falasse sobre as perspectivas no macro e no micro para 2023, assim, já de cara. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelos cumprimentos. Realmente, depois de uma certa idade, você não faz mais aniversário, né? Nem conta. Mas o ano que vem, em 100 anos do nosso querido Furacão, eu farei 80. Então, quando foi fundado, 20 anos depois eu nasci. O clube só tinha 20 anos. Então, uma longa caminhada juntos aí. Mas 23, né? Essa semana, inclusive, nós tivemos o privilégio, agradeço aqui a todos os conselheiros, que nós votamos, né, dois assuntos extremamente importantes, que foi a criação da Sociedade Anônima, a SAF como a Sociedade Anônima do Futebol, e também a inclusão, a adesão do Atlético Paranaense na Liga Forte Futebol. Então, por isso estou aqui, porque é uma semana muito importante. Eu acho que é interessante a gente esclarecer o nosso público, né, porque são assuntos extremamente delicados e importantes e também complexos, né, porque você transformar um clube que é uma associação sem fins lucrativos, que vai fazer um centenário nessa condição jurídica, e nos transformarmos em sociedade anônima, realmente é um passo praticamente definitivo. Então, o ano passado a gente já tinha essa expectativa de realizar essa sociedade anônima e já conquistarmos um fundo, né? Participante, o investidor, que venha caminhar conosco nessa nova jornada, que é super importante, porque nós batemos no teto, como eu sempre brinco, em função de faturamento. Então, tem uma injustiça muito grande na divisão das receitas, dos direitos televisivos. Então, o caminho é nos transformarmos em sociedade anônima. Infelizmente, não foi possível concluirmos o ano passado, em função política do Brasil. Há uma renovação, né, de gestão aí nessa empresa chamada Brasil, né? Então, como que isso aí vai caminhar? Então, os fundos e os investidores realmente estão um pouco mais apreensivos, né? Mas a gente não manteve praticamente o mesmo grupo de jogadores. Estamos reforçando algumas posições importantes, como a zaga, como a lateral direito também, e vendo algumas outras opções, né, que surgirem. Há uma dificuldade muito grande hoje no mercado fornecedor de pé de obra. Inflacionado, presidente? Além de inflacionado, que a lei da oferta e da procura não foi revogada, né? Então, você não tem jogadores disponíveis. É uma falta absurda de jogadores a nível que hoje o Atlético busca. A nível de primeira divisão, a nível de Libertadores, a nível de Copa do Brasil. Então, essa demanda muito maior do que a oferta, né, leva a uma inflação muito grande de custos, né? Então, a gente tem mudado os patamares do nosso limite por contrato, né, que o Atlético sempre se manteve
forte e firme nessa política de não exagerarmos, né? Mas cada vez sobe mais. Então é em função disso, em função que não temos jogadores. E depois teve um outro aspecto muito importante, que nós tivemos 4 grandes clubes que estavam na segunda divisão e subiram este ano de 22. Que é a questão do Cruzeiro, do Grêmio, do Vasco, do Botafogo. E eles terão que reforçar seus grupos para disputar a primeira divisão, que nada tem a ver com a segunda, né? São patamares diferentes, completamente mais exigente a Série A do que a Série B. Então isso também criou uma demanda forte no mercado. Mas estamos aí, temos uma expectativa pela manutenção do nosso grupo, de fazermos um ano, se não igual, até melhor que o ano passado. Presidente, antes de seguir aqui, lembrando o torcedor que está nos assistindo, pode participar também da entrevista, mandando perguntas através da hashtag Furacão Live. Você manda para as nossas redes sociais, eu leio aqui e faço a pergunta para o presidente. Presidente, o senhor falou de SAF, né? E o que a gente escuta? Poxa, mas o Atlético, nacionalmente, internacionalmente, é conhecido como um clube que é equilibrado, que não faz loucura, que não está quebrando igual muitos e muitos no país. Por que então se transformar numa SAF? O torcedor às vezes não entende essa importância. E realmente esta pergunta é importante, não? E a resposta é uma só, ou seja, os bancos e os fundos, dentro dessas duas premissas, o clube não precisa de dinheiro, né? O clube é superavitário já mais de uma década. O clube tem uma disponibilidade de caixa, o clube não tem dívidas, não tem o fator aí do acordo com o governo, da estadual e municipal, do tripartite, né, que está aí na reta final. Então os nossos balanços ainda demonstram essa dívida, mas com exclusão disso o Atlético não tem dívidas para ninguém. A grande dívida dos clubes, né, é tributária, é trabalhista, né? E o Atlético, felizmente, não deve nada para ninguém, né, nesse aspecto. E então a pergunta vem: Mário, o que você quer fazer com o dinheiro? Por que você precisa de dinheiro? Então, porque nós precisamos equiparar as nossas condições com os grandes clubes brasileiros, que faturam 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes o que nós faturamos. Então esse capital nós vamos, né, usá-lo para dois objetivos. Primeiro, ampliarmos fortemente a nossa política de formação. Nós queremos fazer várias parcerias a nível nacional, a nível internacional, principalmente América do Sul, né, e África, e onde for, que tem bons jogadores em formação. Até a Austrália a gente está pensando que hoje não é o principal esporte, o rugby está se tornando o soccer, né, americano, o nosso futebol, muito forte na Austrália. Então nós estamos com essa visão das parcerias a nível nacional. Agora nós não queremos ter, não é política do Atlético Paranaense, essa história de comprar clubes, né, que como muitos grupos estão procedendo dessa forma. E também não participar de grupos. Nós fomos procurados, até sondados, pelo Citigroup, que queria discutir conosco a possibilidade de eles virem fazer parte, e nós declinamos, porque César já disse, é melhor ser primeiro na Gália que segundo em Roma, né? Então nós não queremos ser o primeiro do nosso projeto, né? Então participarmos em clubes internacional e clubes nacional, né, de formação, ficarmos responsáveis pelas áreas de formação desses clubes. Se for necessário até uma participação acionária, minoritária, porque nós não queremos a gestão do clube.
entende? Nós queremos a participação minoritária e ficarmos com a área de formação. Transferirmos para esse clube toda a nossa metodologia de formação que o Atlético desenvolveu dentro do clube, transferirmos isso, pôr gente lá, inclusive gente no mercado também é uma grande dificuldade, profissionais formados para a condução do futebol, dessa atividade, que é lúdica, que é mágica, né? Mas é uma indústria como qualquer outra. Então é isso, é para a perpetuidade do clube que nós estamos abrindo, é para o crescimento do clube e para investirmos na formação. E também mantermos esses clubes, né? Esses jogadores, digo melhor. Né? Por exemplo, agora o Vitor Roque está uma corrida atrás do nosso atleta. Então nós não teremos atualmente condições de pagar o que esses clubes europeus, né, pagam para esses jovens talentos. Então nós queremos formar e mantê-los aqui o mais tempo possível. Eu dou o exemplo sempre do Neymar. O Neymar ficou 3 anos no Santos. Não, saiu por muito, entende? Mas fez o Santos campeão da Libertadores. Entende? Então ele permaneceu 3 anos, o Santos não vendeu, mas tinha condição de pagar o salário do Neymar. E nós hoje, né, porque nós temos um fator também muito contrário, né, que nos dificulta, que é o câmbio. São 5 vezes o que eles ganham lá, entende? Em euros ou em dólar, né? Custa para nós 5 vezes. E os jogadores têm um ótimo hábito para eles, né? Eles querem ganhar em moeda forte e gastar em moeda fraca. Então é isso, o 23 nós vamos trabalhar para termos a mesma performance e vamos trabalhar muito para abrirmos o capital e transformarmos em sociedade anônima, porque para o crescimento nosso, se nós não tivermos uma alavancagem de capital, batemos no teto. Então vai ser muito difícil nós conquistarmos o campeonato do mundo, né, que é um objetivo nosso, sem a manutenção desses talentos aqui em casa. O presidente falou, explicou, eu acho que ficou muito claro, né? Principalmente quando o senhor diz bater no teto. Fica muito claro que é uma necessidade atual. Agora, o que o torcedor se pergunta é, qual o próximo passo? O Conselho aprovou, é para já, os valores que estão sendo circulados, pelo menos no futebol brasileiro, estão muito abaixo do que o Atlético imagina. Veja, eu até brinquei que os clubes brasileiros estão sendo vendidos por valores de um jogador de futebol, né? Então o Neymar foi vendido por 205 milhões de euros. Na nossa moeda, dá mais de 1 bilhão, né? Teve aquele menino, agora não me recordo o nome, que foi vendido do Benfica para o Atlético de Madrid por 125 milhões de euros. Fernandes. Exatamente. Então, realmente. Agora, o que está acontecendo no Brasil, esses investidores, esses fundos, vêm comprar dívidas. Porque esses clubes endividados, inclusive eu participei muito, né, na redação da lei das sociedades anônimas do futebol, das SAFs, né? Mas sabíamos de antemão que haveria um trambique oficializado, ou seja, os clubes dariam, né, a volta nos seus credores. Mas eu participei, o Atlético não foi beneficiado com isso, porque, como já disse, nós não temos dívida, né? Mas estava sendo previsto que isso aconteceria para salvarmos a indústria do futebol. Senão nós não teríamos, né, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, o próprio Coritiba, que estava com uma dívida muito grande e não tinha, estava inviável. Esses clubes todos inviáveis.
Então, e outros virão pela frente, né? E agora já estão se transformando em SAF, o caso do América de Minas, o caso do Atlético Mineiro, que tem 1,5 bilhões de dívida, entende? Então, como a dívida fica no clube e a SAF, a Sociedade Anônima, fica limpa, entende? E esse clube tem 10 anos para pagar e também os clubes pedem a velha concordata, né? E não pagam os seus credores, né? Uma recuperação judicial aí. Então é isso, o que realmente nós precisamos, e nós acabamos, como não temos dívida, nós acabamos ficando um investimento alto, né? Nós temos aí avaliações, né, que é o que nós valemos hoje, não tem a dívida para descontar e reduzir esse valor, né? Então estamos buscando e queremos ver se esse ano a gente conclui e tem um investidor que venha nos ajudar ao crescimento. Agora falando de outro assunto que o senhor começou a falar e a gente interrompeu para falar de SAF, falar de liga. É um futuro próximo, o senhor acredita que vai ser possível o futebol brasileiro ter uma liga a partir de 2025? Isso está muito difícil no momento. Não, a liga é a partir de já. Veja, nós temos hoje 2 grupos, né? Houve até uma situação muito constrangedora numa reunião que nós fizemos em São Paulo, que o nosso grupo, hoje somos 26 clubes, né? Alguns clubes da Série C, inclusive. Tem clubes da Série A, clubes da Série B, clubes da Série C. Nós fomos a São Paulo para uma reunião com o grupo paulista, liderado por alguns clubes cariocas, né? Mas a maioria são clubes paulistas, né? Porque nós temos lá a Federação Paulista de uma forma muito atuante, porque ainda o campeonato estadual paulista é o único viável no Brasil, né? Então ele exerce uma influência muito grande com os clubes, né, do seu estado. Fomos para essa reunião, já eu fiquei um pouco perplexo, porque lá estava o presidente da Federação Paulista. Era um clube de negociação era uma reunião de negociação entre clubes e tinha um presidente da federação. Já começou assim, de uma forma. Bom, daí, para encurtar a conversa, não teve acordo. Então eles ficaram com o grupo deles, nós com o nosso, e eles tiveram uma oferta de 4 bilhões e 550 bilhões pela venda de 20% da Liga Nacional. Só haverá Liga Nacional se tivermos um acordo entre os 40 clubes, 20 da Série A e 20 da Série B. Esses grupos divididos, o que vai acontecer, não seremos liga, o Campeonato Brasileiro continuará sendo administrado e desenvolvido e liderado pela CBF, como vem sendo até hoje, e nós venderemos os nossos direitos em bloco, porque tem que começar a venda já em 23, 24, porque todos nós, os clubes, venderam os direitos para Globo até 24. Então nós temos esse ano e o ano que vem para vendermos a partir de 25. E hoje o que nós estamos negociando é uma venda de 20% desses grupos, ou da Liga como um todo, que dá quase 5 bilhões de reais, a venda de 20%, então seria como umas luvas, né, que receberíamos agora, e depois, a partir de 25, a divisão dos direitos televisivos recorrentes, 25, 26 e por aí afora, né? Então, nós aprovamos no Conselho a autorização que o Conselho nos deu de entrarmos nesse grupo, que é uma sociedade de propósitos específicos, uma SPE, que tem o coletivo desses 26 clubes que vai vender ao mercado de forma de união. Hoje o Atlético não vendeu, né, o pay-per-view nem a fechada, só vendemos a aberta para a Globo, né?
Então nós estamos vendendo. E a venda de forma individual é muito pequena, mesmo com a lei do mandante, né, que nós temos o direito de vender todos os nossos jogos que o Atlético manda. Mesmo agora o estadual, nós fizemos um acordo e nós passamos os jogos fora de casa e os de mando nosso. Mas o brasileiro não. Pay-per-view e fechada, nós só podemos vender pela lei do mandante os jogos em casa. E fica aquém da venda coletiva, né? Porque esses grupos que estão entrando no mercado, o caso do streaming, né? Os Googles da vida, né? E a Amazon, ou seja, esses players gigantescos, né? Então eles se interessam pela compra coletiva e não individual. Então o que pode acontecer, na pior das hipóteses, eles venderem coletivamente o grupo deles, que é a Libra, e nós vendermos coletivamente no nosso grupo, que é a Liga Forte Futebol. Nós nos chamamos de Liga, eles chamam de Liga Brasileira, né, a Libra, e nós chamamos de Liga Forte Futebol. Mas não se trata de uma liga, será uma liga só com os 40 clubes, 20 da Série A e 20 da Série B. Por enquanto são grupos. E falando ainda nesses grupos, o senhor acredita que ainda é possível um acordo, um entrosamento entre esses dois grupos, ou está muito difícil, muito longe? Não, eu presidente? acredito, eu sou um otimista, né? Um otimista esperançoso, né? Então eu tenho esperança, tenho quase a certeza que acabaremos unindo os dois grupos, porque é um ganha-ganha, é melhor para todos os 40, entende? Então nós vendemos de forma individual com 26 e eles venderam de forma, né, na venda deles também, vamos chamar individual entre os dois grupos, né? É muito menos que a venda coletiva dos 40. É aritmético isso. Fica muito maior o grupo. Mas nós tivemos, né, foi muito efetivo a nossa caminhada, porque nós conseguimos empresas que estão nos assessorando, né, caso da XP, caso da Álvares Marçal, caso da Live Mood, que são os nossos assessores, conseguiram do investidor duas opções. Uma opção de quase 5 bilhões para os 40 e uma opção de 2 bilhões 350 se formos só 22. Se nós reunirmos 22 clubes que seus conselhos aprovem, que é o nosso caso, que nós já aprovamos, e o Coritiba também, nós combinamos de fazer até no mesmo dia. Então nós já temos, dos 22, vários clubes que já têm autorização dos seus conselhos. Então no momento que nós concluirmos e chegarmos aos 22 clubes, nós já iremos receber no mínimo 2 bilhões 350. E depois, se nós conseguirmos fazer e chegar a um bom termo dos 40, eles complementarão, entende? Com mais 2 bilhões e meio para chegar nos 2 bilhões 850, que é o número final. Nossa, perfeito. Agora vamos um pouquinho para campo, presidente, que o torcedor está mandando pergunta aqui, chegou pelo Twitter. O senhor falou em Vitor Roque. Como anda a situação dele? A situação dele está ótima, jogando na seleção brasileira. Fazendo gol pra caramba. Uma expectativa rápida que ele volta terça-feira, porque tem a final praticamente, Brasil e Uruguai, né? Que infelizmente nós não ganhamos da Colômbia. Então o Uruguai jogará por um empate, né? Se o Brasil for vencedor, mas ele volta, já em seguida temos, eu acho que não será diferente, ele será convocado para o Campeonato do Mundo Sub-20, né? Que será na Oceania, se não me falha a memória, né? E então ele jogará muito pouco, porque ele vem, joga algumas partidas e já vai para o Campeonato do Mundo.
Mas tem muitas especulações, entende? Realmente nós já recebemos ofertas objetivamente, que o pessoal me ligou, né, clubes amigos europeus, mas não chegaram no nosso número ainda. Muito longe, presidente. É, muito longe. É, agora tem uma pergunta do Gilberto Abib, de Fortaleza. Sobre o financiamento das obras da reforma da Arena, qual a situação real do acordo com os governos municipal e estadual? Sai este ano? Sai. Felizmente, nós, depois de uma longa jornada, né, desde 2014, nós estamos, né, querendo que o governo estadual e o governo municipal realmente, né, fiquem responsáveis pela 2/3 deles, que foi o aumento que houve no custo de construção do estádio, padrão FIFA, que a FIFA, durante a construção, nos exigiu aumento de números de cadeiras, acabarmos com todos os pontos cegos, mudarmos a iluminação, ou seja, uma série de situações que elevou esse número. Mas como eu brinquei até na reunião do conselho, nós estamos praticamente com a bola no pênalti para chutar, sem goleiro. Então, Tá próximo, tá tá respondido. próximo, é só bater para dentro. Outra pergunta aqui, Egon Laertes Schurt. Como fazer para que o clube atinja a marca de 50, 60 ou até 100 mil sócios? Ótima pergunta. Eu gostaria, né, que essa resposta partisse de fora para dentro. Por que nós não temos esse número? Se o clube é considerado um dos maiores clubes do Brasil, dos melhores clubes, não estou falando de torcida, estou falando agora de infraestrutura, de inovação, de tecnologia, de organização, entende? Um clube sem dívidas, né, que temos por pesquisa entre 2,5 milhões a 3 milhões de torcedores, né? Temos um problema sério, que é a cultura do brasileiro. Não acontece só no Atlético, né? Acontece em todos os clubes. Eles se associam e na primeira derrota, entende? O cara para de pagar. Então nós temos praticamente 200 mil CPFs diferentes que já foram sócios do Atlético. Entende? Então uma renovação, claro que tem uma grande quantidade, em torno de 20 mil sócios que são fiéis, que tem mais de 3, 5, 10 anos de associação. Mas um outro percentual entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E muitos não voltam, né? Então, até aproveito e pediria, nós temos agora essa opção de sócios, né, de televisão, pelo direito de ver todos os nossos jogos em casa, que a Furacão Live, que é R$19,90 por mês, que nesse segmento nós gostaríamos de ter 100 mil sócios, entende? Que nos ajudará muito em função do que nós não vendemos o pay-per-view. Só venderemos a partir de 25. Então nós temos 23 e 24 para termos o nosso próprio pay-per-view, mas necessitamos que os nossos torcedores se associem. E lembrando, né, presidente, que esse ano é mais um ano de calendário completo, cheio, Libertadores. E de altíssimo valor, né? Nós temos o estadual, que todos sabem aí que esse ano praticamente nos obrigaram a jogar com o principal, porque a federação limitou o registro em 35 atletas somente. Nós gostaríamos de registrar 50, no mínimo, né? Nós temos um grande grupo lá de sub-20, mas infelizmente não foi possível. Nós tínhamos até praticamente acertado uma pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. Mas daí, pelo calendário, que começava, né, o estadual, não foi possível a gente viajar. Nós começaríamos com o time sub-23, né? E só na nossa volta
e alguns jogos jogaríamos com o time principal. Mas não foi possível, não viajamos para Orlando e tivemos que começar já pela limitação da federação em registro de 35 atletas somente. Outra pergunta aqui, Larson Ferreira. É um assunto que a gente já abordou também, mas vamos lá. Com a concretização da SAF, os projetos antigos, como a Areninha, serão seguidos à risca ou deverão ser adaptados? Obrigado pela excelente administração. Obrigado aí pelo cumprimento. Mas nós já abandonamos a ideia da Areninha, que foi uma ideia inicial, por falta de mercado. Nós fizemos várias pesquisas, né? E as alternativas da Areninha seriam multiesportes, entende? E também pequenos e médios eventos. Então nós estamos resolvendo os pequenos e médios eventos com Arenona, né? E então já tínhamos acertado com a Van, né? O presidente da Van, o Luciano Hang, que é um amigo nosso, iria construir uma loja aqui ao lado, onde seria inicialmente a Areninha, de 10 mil metros quadrados, sem a Estátua da Liberdade na frente. Eu acertei com ele para que não houvesse a Estátua da Liberdade. Mas infelizmente, como nós não acertamos o tripartite, ficaram todos esses anos, e nós agora, mês passado, que nós fizemos um acordo com a prefeitura das desapropriações das casas aqui na frente da Buenos Aires. Como nós não tínhamos o domínio, só a posse, nós não pudemos alugar. A prefeitura não nos deu o alvará, entende? E agora nós acertamos. Estamos pagando parceladamente, demos uma entrada para a prefeitura e estamos pagando mensalmente as casas que estavam aqui, entende? Esses terrenos todos que foram desapropriados e foram demolidos para a construção da arena. Agora nós temos a posse e o domínio. Então agora nós poderemos alugar. Mas infelizmente a Van, né, por questões políticas, pôs o pé no freio e vai esperar para ver o que esse governo, né, da esquerda vai conduzir a economia brasileira. Então eles estão apreensivos. Também ele se envolveu muito na questão política, abertamente e declaradamente ele era Bolsonaro e trabalhou muito para que a direita permanecesse no poder. Então ele está mergulhado, como eu brinco, né? Está vendo que bicho vai dar. Mas por outro lado, nós já estamos caminhando para alternativas. Estamos conversando com grandes investidores aí de mercados, supermercados. Nós estamos pensando em fazer um centro de alimentação nosso ali, que nem essas, tem Macoteca, como é que chama esse centro de... Mercadoteca. É uma área que eu não frequento, então... Então, o pessoal está desenvolvendo esses projetos para a gente ocupar essa área que seria a Areninha. Mas não vale a pena a gente construir a Areninha porque não tem retorno do investimento. Entendi. Nova pergunta aqui do Egon. Esse ano voltamos a jogar o Paranaense com o time principal. O que deu errado, e se deu errado, né? O projeto de aspirantes, e qual a sua opinião sobre o novo presidente da Federação Paranaense de Futebol? Veja, eu já expliquei em parte, né? Nós iríamos iniciar o campeonato com o nosso Sub-23, mas como já disse, não foi possível pelo número de inscrições na federação. E nós precisamos, né, que o time principal jogue, né? E como não foi possível fazer a excursão que a gente pretendia, então já partiu com o time principal para pegar entrosamento, né?
a pré-temporada que a gente faria fora, com vários jogos lá nos Estados Unidos, né? A gente teve que fazê-los aqui no estadual, né? Nós temos aí 8 jogos com 7 vitórias e um empate só no clássico, né? Bom, quanto ao presidente da federação, né, eu sem comentários, porque aparentemente é o nepotismo, né, porque o pai está indicando e elegendo o próprio filho, né? Mas é que tem uma deformação muito grande são os pesos de voto, né? Uma liga amadora tem voto unitário, vale tanto quanto o voto nosso, do Curitiba, ou de qualquer clube profissional. Então é dominado pelos clubes amadores, pelas ligas, né, e os clubes profissionais também. Então nós fomos na eleição, nos procuraram vários grupos para que a gente fizesse uma oposição, mas já tentamos algumas vezes e não foi possível. Então não vamos novamente trabalhar para perder, né? Porque ali não tem jeito, né? Está dominada a federação, mas é um segmento que pouco importa para nós, porque é estadual, né? Então, o atleta está focado na Libertadores, no Brasileiro, na Copa do Brasil, que é o que são as competições do nosso nível. Então, é isso que a gente busca. O estadual, a gente tem a obrigação de ganhar, né? E não vale absolutamente nada, porque a gente paga para jogar. Hoje, por exemplo, sei lá quanto vai custar, no mínimo 150 mil reais de custo para fazer um jogo contra o Operário, sem nenhum demérito do Operário, mas a competição você não tem apelo, não vende, não tem investidor, não tem patrocinador, não tem. Vale quanto pesa, né? Se é uma competição que não tem valor, você não consegue vendê-la. Mais uma pergunta, o Gustavo Wedman fala do preço do ingresso e ele pergunta se é um assunto que o senhor sempre explica, né? E ele diz, nesse caso é melhor se associar para valer mais a pena? Ele pergunta isso, ao invés de pagar o ingresso, me parece muito claro, né, presidente? É uma política nossa de fazer um ingresso caro para facilitar. Nós temos aí setores de R$ 90 por mês. Dá R$ 30 por jogo, que são uma média de 3 jogos por mês. Entende? Então, ele se associando, né, ele vai custar R$ 30 o Na ingresso. verdade, para quem vem, o ingresso não é caro, né, Não é presidente? caro. Para quem é sócio, é super barato. Agora, também a gente cobra caro para aqueles que não são sócios, para que eles tenham a motivação de virar sócio. E agora voltando a falar mais de futebol, do futebol na prática, e o torcedor sempre questiona, e a gente fala muito na nossa transmissão, presidente, que o Atlético para 2023 se reforçou em 2022, que o time foi montado e é basicamente o que está aí. Virá muita contratação ainda, o time é esse, o diagnóstico ainda vai ser dado daqui a pouco. Vamos ver como a gente anda, né? Porque cada momento é um momento no futebol, né? Cada partida tem sua história e cada campeonato também, cada competição. Então, nós, como eu já disse, nós já reforçamos algumas posições, né? Já tínhamos na lateral esquerda um substituto, por isso que a gente liberou o Abner, né? Mas nós temos um grupo muito forte, entende? Tanto que tivemos 5 jogadores expulsos que não puderam jogar contra o Cianorte, a gente teve substituto à altura. Mas vamos estar atentos, se for necessário, né? Como você mesmo afirmou, é o mesmo time de 22 que nós formamos lá. Obviamente que alguns jogadores estão infinitamente mais à vontade, adaptados, né? No caso do Canóbio, que teve um 22 não tão
Adaptação, né, É, presidente? adaptação, adaptação. Eles vêm de fora. Canóbio foi liberado para a seleção uruguaia, mas agora já mais à vontade, mais adaptado, o próprio Teran. E esses jogadores da América do Sul, principalmente, vêm para um futebol diferente, que é o nosso futebol. Mas eu estou esperançoso que tenhamos um bom ano. Assim será. E eu gostaria de saber do senhor, o senhor falou das expulsões, opinião do senhor, o que pode vir a acontecer depois do que aconteceu no clássico, no Atletiba, no final do jogo. Bom, nós fomos surpreendidos, eu acho que todo mundo está no seu direito, surpreendidos com essa abertura aí de um boletim de ocorrência, né, pela justiça privada, aí, né, pela justiça comum, né, de abertura desse boletim de ocorrência, alegando que foi uma rixa. Quando está aí clara na Constituição que os atletas só poderão ser julgados pela justiça comum esgotado, entende, a justiça desportiva. Então nem houve ainda a primeira reunião, né, da comissão do Tribunal de Justiça Desportiva aqui, da comissão julgadora, depois nós teremos a segunda instância e terceira instância, entende? Mas fomos surpreendidos, estamos buscando os nossos direitos, né, de buscar o trancamento da ação. Me deu uma perplexidade muito grande, porque nós tivemos esses casos, vários e vários jogos, nunca tomaram essa providência. Agora aconteceu aqui no Paraná. Então somos pioneiros até nisso. Presidente, chegou mais uma pergunta aqui para o senhor, Gabriel Alves. A linha atual de uniformes de jogo é linda, principalmente a Black Edition. Mas eu gostaria de saber, diz ele, teremos camisas novas em breve? Veja, já faz 2 anos, em função da pandemia, que a gente não tinha a expectativa, né, de como acontecer, então a gente lançou final de 21 essa camisa e ficamos, né, 22, aliás, final de 20, jogamos 21 e 22 com a mesma camisa. E agora a gente está na expectativa de pensar num novo design e lançarmos uma camisa nova, mas ainda não tem absolutamente nada definido. Nós estamos em fase de desenvolvimento de como serão as camisas novas. Teremos 3 mudanças, né, na primeira, segunda e terceira camisa, né? Quando conflita as cores, a gente tem que mudar. Então, com certeza, a camisa principal será rubro-negra, a segunda, né, só a camisa preta, né, a camisa negra, e a terceira é uma cor diferente, que nós estamos buscando essa mudança aí nos designs das camisas. Presidente, o senhor já falou de futuro, né? Falou desse ano, falou de liga, de SAF. Para quem está chegando agora, o papo está muito interessante e o tempo está correndo aqui. Eu gostaria de saber do senhor, olhando para trás um pouco, desde quando o senhor chegou ao clube e hoje, faria alguma coisa diferente? O senhor realizou mais do que gostaria e imaginava? Não, não, eu imaginava o crescimento do clube, né, mas nunca imaginei que seria tão difícil, porque são 20 e tantos anos numa uma situação da própria indústria, do próprio segmento, né, a bipolarização de Rede Globo e CBF, federações, né, que dominam o futebol brasileiro. Também os clubes, essa situação de associação sem fins lucrativos, que é uma alternância muito grande. Você inicia uma conversa com o presidente de um clube, de repente ele sai, vem outro, não quer mais saber. Então foi uma dificuldade muito grande. Nós tínhamos o Clube dos 13, que foi extinto, sumiu. Nós não temos uma associação de classe.
é o único país, né, de primeira grandeza no futebol que não tem uma liga. A Colômbia tem uma liga há mais de 60 anos. Entende? E o Brasil, por questões geopolíticas, né, aparentemente, que tem do Chuí ao Oiapoque, que tem aí 4.000 quilômetros de distância, mas hoje a tecnologia encurtou tudo isso. Você pode fazer uma reunião, entende? Ao mesmo tempo com o mundo inteiro. Né? Mas foi difícil, eu não sei se eu começaria, isso é a grande questão. Se eu soubesse que levaria tanto tempo e a dificuldade que nós tivemos contra o sistema, nós rompemos com o sistema em 97, com a Globo e com a CBF. Então foi a caminhada solo, né? Sem nenhum apoio de nenhum clube. Então nós temos, só para ilustrar, em 2007, logo fará 20 anos, nós entramos com uma ação para cobrarmos das rádios. E eu busquei todos os clubes que participassem conosco na mesma ação, ninguém quis. Nós entramos sozinhos. E está aí o processo agora de volta de Brasília para ser revisto aqui no Tribunal de Justiça do nosso estado. Só para dar um exemplo, como foi difícil a caminhada, sem união, cada presidente olhando seu umbigo, né? Mas acho que foi muito... A única coisa que aonde chegamos, eu tinha certeza que chegaríamos, entende? Pela facilidade, né? Pela dificuldade dos outros, mas só que um fator que eu realmente perdi foi o tempo. Jamais pensei que demorasse tanto tempo. Pensei que em 10, 15 anos fosse possível a gente fazer tudo que fizemos, mas levou quase 25. Ainda há muita falta de profissionalismo e, no lugar do profissionalismo, muita paixão desnecessária? Existe, né? Melhorou muito, melhorou. A gente sente que hoje, pelas SAFs também, né? E outras que virão, mas já porque os clubes todos, a maioria, estão quebrados, estão endividados. E chegou o momento de análise das razões por que quebrou. Primeiro, em função do monopólio do mercado de televisivo, né? Só para você ter uma ideia, e os telespectadores também, a Liga dos 40, se nós tivermos o bom senso e que a gente faça a união, crescerá em 5 anos 5 vezes o que a gente recebe hoje. Nós recebemos mais ou menos 400 milhões de dólares pela venda dos direitos. Estou falando só do Campeonato Brasileiro, só o Brasileirão. E eles acham que pode chegar, com a união dos 40 clubes, na Liga, uma venda de 2 bilhões de dólares. Então, realmente, nós estamos trabalhando com valores super aviltados. Mas isso levou à quebra de todos os clubes com grande dificuldade. Você veja, tem dificuldade internacional, Cruzeiro. Aqui o Coritiba, que resolveu o seu problema, nós vamos para Minas, os 2 clubes quebrados, nós vamos para o Rio, entende? Com exceção do Flamengo, que é uma máquina de faturar, com clubes em grandes dificuldades no Rio de Janeiro, tanto que os 2 já se transformaram em SAF, né? Nós vamos para a Bahia, o Bahia se transformou em SAF também, porque não tinha sobrevivência. Então, esses 20 últimos anos foi realmente muito tristes para falta de profissionalismo, falta de gestão e mercado dominado por monopólios. Nova pergunta aqui do Pablo Fedato. E eu me lembro quando o Atlético começou a falar nesse assunto e parecia uma loucura. Hoje é algo tão natural que a gente até nem estranha. Mas o Pablo pergunta assim, alguma novidade sobre os naming rights da Arena?
É boa pergunta, Pablo. Estamos negociando. Não há cultura no Brasil de name right. E também nós tínhamos uma grande dificuldade que o monopólio da Globo não falava o nome, né? A Allianz teve uma guerra com o Palmeiras, porque até as placas internas, quando a Globo fazia o televisionamento do Palmeiras, tinha que ser coberta, porque aquela marca que não patrocinava, né, o Tempos não comprava espaço na Globo, não podia ser veiculado. E agora isso acabou, felizmente. Com a Neoquímica do Corinthians, o Corinthians conseguiu negociar com a Globo, que a Globo falará e mostrará a logomarca do que nós estamos buscando, aí um parceiro para comprar o name right. Nova pergunta. Antes de fazer essa pergunta, queria avisar que a gente está aqui perto do campo, dá para perceber, então algum barulho que parece que a gente escuta aqui é o torcedor chegando ao estádio, porque daqui a pouco tem o jogo contra o Operário. O Emerson Gomes pergunta, poderia nos informar como anda o projeto para a Universidade de Futebol do clube? Não é uma universidade, é uma academia. Nós não quisemos chamar de universidade, entende? É uma academia que foi criada dentro da FUNCAP. Nós temos dentro da FUNCAP mais de 200 escolinhas, temos mais de 25 mil alunos. Então, a academia foi criada, estamos desenvolvendo os cursos para a formação de profissionais, entende? Para o futebol. Estamos iniciando com os cursos de performance, que tem como base o desenvolvimento mental, nutricional, treinamento e recuperação. Então, esses 4 cursos nós queremos iniciar já na academia esse ano de 23. Então, está andando. São cursos caros, o clube está buscando, entende? Fundo perdido, né? Investimento aí de grandes empresas que têm com incentivo fiscal ao esporte. Nós estamos buscando receitas para sacrificarmos o Atlético nesses investimentos, porque não tem nada a ver a fundação com o clube. Mas está indo não na velocidade que nós gostaríamos, mas devemos ter esses cursos já no ar este ano. Ah, legal. Presidente, passou rápido. Foi quase uma hora passou de rápido. papo. Presidente, queria que, se o senhor quiser fazer aí um recado final para o torcedor que nos assistiu e que vai nos assistir, porque vai estar na nossa página. Não, primeiro agradecer, faz tempo que eu estou meio até destreinado Imagina. de dar entrevista, né? Mas primeiro agradecer o apoio que a torcida tem nos dado nos jogos, né? Tivemos aí uma ideia muito grande e boa que fizemos os jogos que eram de portões fechados, né? Sem público, só mulheres e crianças, foi um espetáculo maravilhoso. Tivemos aí em 2 jogos 70 mil pessoas, né? E elas torceram, né? Como gente grande, foi até maravilhoso. Agradecer aos torcedores e deixar aqui o meu apelo de que nos ajudem, entende? Se associem. Como sócio Furacão, está difícil porque nós chegamos nos 40 mil, né? Mas como sócio da TV, sócio do Furacão Live, entende? Que é muito barato. E a compra de produtos nossos, agora logo teremos a nova camisa. Que continue nos apoiando e acreditando e nos ajudando, porque realmente o Atlético trabalha, né, que me dedico aí meu tempo quase integral ao clube, porque eu larguei as minhas empresas faz muito tempo, não quis, só se vive uma vez, então eu vim fazer aquilo que eu gosto, né? E fazer um clube grande, né, que a gente tem trabalhado para isso, mas ninguém faz nada sozinho, entende? Então nós temos uma equipe espetacular de profissionais que nos ajudam, tem aí a equipe da televisão nossa, que está nos ajudando aí a divulgação cada vez maior.
Mas é isso, fico à disposição. Não gosto de vir muito frequentemente, porque senão você acaba virando, falando sempre as mesmas coisas, né? Mas estou sempre às ordens, muito obrigado aí por ter nos prestigiado. Até uma próxima ocasião.